Pessoal, agora nós vamos falar de um tema que a VUNESP adora. São as gerações ou dimensões de direitos humanos. Temos muitas questões da banca sobre esse tema. Não é um tema difícil e às vezes eu vejo os alunos muito preocupados em saber da sétima geração e penso que a maior preocupação de vocês tem que ser sedimentar o conhecimento das três primeiras, que é a teoria geracional clássica, para depois falarmos das novidades, tá? Então, aqui o básico é importante, você conseguir trazer essas gerações para o seu contexto histórico ajuda muito, te ajuda no raciocínio de toda a matéria, te ajuda a acertar as questões. Então, vamos lá no nosso texto para falarmos aí de uma das classificações dos direitos humanos, que são essas gerações ou dimensões, também podem aparecer com o nome de famílias de direitos humanos. Já sabemos da característica da indivisibilidade, não é? Mas essa classificação que se faz, essa divisão em gerações é meramente didática, é para reforçarmos a característica da historicidade, para entender que eles não surgiram todos de uma vez, que foi um processo de luta, de conquista ao longo da história. Temos um livro que quem já fez o curso de Direito deve ter lido, A Era dos Direitos, de Norberto Bobbio, é um grande autor quando estudamos o tema, né? Então, ele vem trazer essa historicidade, ele vem nos contar dessa evolução histórica dos direitos humanos. Essa expressão, gerações de direitos humanos, ela é atribuída ao Karol Vazak, que é um jurista de origem tcheca, que foi naturalizado na França, e o Karol Vazak foi proferir uma palestra em 1979 na França, e ele fez uma analogia dessas gerações de direitos humanos com o lema da Revolução Francesa, e isso pegou, né? Caiu nas graças dos juristas e repetimos essa teoria geracional e essa clássica é atribuída ao Karol Vazak. Então, ele vem dizer que os direitos de primeira geração são os direitos de liberdade, os direitos de segunda geração são os direitos de igualdade e os direitos de terceira geração são os direitos de fraternidade. Mais modernamente, usa-se a palavra solidariedade para essa terceira geração. Aqui no Brasil, nós temos um constitucionalista, ou tínhamos, né, que ficou famoso, que é o Paulo Bonavides, por trazer a sua classificação, nós vamos mencioná-la, mas vamos começar aqui com a primeira geração e já vamos fazer uma relação das gerações ou dimensões com o seu paradigma de Estado. O que é isso? Com o seu modelo de Estado correspondente. A partir do século XVIII, nós estudamos grandes modelos de Estado, que nós chamamos de paradigmas. Por que só a partir do século XVIII? Porque até então, nós tínhamos um Estado absolutista. E aí não tem interesse para nós, porque no Estado absolutista o rei ditava todas as regras, né? Não existia essa preocupação de observância das leis, de uma Constituição escrita, nada disso. Então, isso surge com a inauguração de um Estado de Direito ou Estado liberal no século XVIII, justamente com as revoluções burguesas, Revolução Francesa e a independência, o movimento de independência norte-americano em especial. Temos precedentes aí com as revoluções inglesas e já no século XVIII, Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. O que as pessoas queriam nesse momento, gente? Se livrar do arbítrio estatal, não é isso? Elas estavam saindo de um Estado absolutista, queriam a queda do antigo regime e a inauguração de um Estado regido por leis. É nesse contexto que surge o movimento do constitucionalismo moderno, que nascem as primeiras constituições modernas, como a Constituição norte-americana de 1776, a Constituição francesa em 1791, nós falaremos mais sobre esses documentos quando estudarmos a afirmação histórica. Mas aqui eu quero que vocês se lembrem que, nesse primeiro momento, dentro desse Estado liberal, surgem os direitos de primeira geração, os direitos de liberdade, os civis e políticos, a preocupação inicial com o indivíduo, de garantir a autonomia desse indivíduo, de não permitir que o Estado interfira em assuntos da sua vida privada. Laissez-faire, laissez-passer,
não é? O grande lema aí do Estado liberal, deixe fazer, deixe passar. O mundo anda por si mesmo. Não é preciso que o Estado interfira em nada. E aí o liberalismo ele surge no aspecto jurídico, no econômico, no filosófico, a corrente liberalista, de uma forma geral. E aqui nós estamos focados no indivíduo, em garantir direitos ligados ao indivíduo. Estamos falando de vida, de liberdade em todas as suas formas, de propriedade, são os direitos, até então, direitos civis, né? A ideia de nacionalidade e também dos direitos políticos, direito de votar e ser votado, ainda com muitas restrições, mas é a base da democracia moderna, então isso surge nesse momento. Então, esses direitos que têm aqui como grande foco o indivíduo, proteger o indivíduo do arbítrio estatal, são direitos de primeira geração, que também podem ser chamados de liberdades negativas. Por que negativas? Observa-se aqui a postura do Estado. Ele não age para não te impedir de exercer os seus direitos. Então, isso pode aparecer em provas, né, como liberdades negativas, direitos de primeira geração. Em regra, que o Estado não tem que agir, é só ele não interferir para não te prejudicar no exercício do seu direito, são prestações negativas. Já a segunda geração ou dimensão está ligada à igualdade. Lembrando que a igualdade aqui é a igualdade material, porque a igualdade perante a lei é primeira geração. Dizer que todos são iguais perante a lei, primeira geração, isso é do indivíduo. Aqui na segunda geração, quando a gente diz que se refere à igualdade, né, o grande lema que é a igualdade no seu aspecto material. É concretizar a igualdade que já está posta na lei, é garantir a igualdade no plano prático, tá? Então, nesse sentido, são direitos de igualdade. Grande pegadinha de prova. Igualdade formal é de qual geração? Primeira. A igualdade da segunda geração é uma igualdade material, certo? E aqui vem uma nova categoria de direitos. O indivíduo não vive isolado, ele vive em sociedade, né? Ele precisa da sociedade. Então, agora nós vamos pensar em direitos sociais, econômicos, culturais, e esses direitos vão exigir muito mais do Estado. Não basta agora aquele Estado absenteísta, aquele Estado que não age, que não interfere. Pelo contrário, nós vamos precisar de um Estado forte, interventor, que foi chamado de assistencialista, não é? Para garantir esses direitos, para tirar os direitos do papel. A ideia daquele Estado não intervencionista só era boa para quem tinha dinheiro. A grande maioria da população vivia em condições de extrema pobreza, miséria, sem garantia dos seus direitos. Então, exigiu-se um novo modelo de Estado, isso vem principalmente depois da Revolução Industrial, contribuição das ideias socialistas, também veremos isso na parte de evolução histórica. O fato é que agora temos um Estado diferente, chamado de Estado social ou de bem-estar social ou welfare state. E nesse novo paradigma, o Estado sai de uma posição passiva para uma posição, né, ativa. Exige-se uma atuação positiva do Estado para que ele possa garantir direitos, principalmente através da adoção de políticas públicas. De que nós estamos falando aqui, gente? É daquilo que nos falta. Pensem naqueles direitos que nós temos aí, uma carência maior, que são mais difíceis de serem concretizados. Saúde, educação, moradia, lazer, trabalho, assistência social, previdência social, assistência à maternidade e infância, direitos dos trabalhadores de uma forma geral, direitos ligados à cultura, direitos ligados ao aspecto econômico, né? Se encaixam aqui nessa segunda geração e eles exigem muito mais do Estado. O que já aconteceu? Esses direitos, por um longo período na história, eles foram vistos como direitos de segunda categoria. Valorizava-se muito mais direitos de liberdade, não é? Esses direitos de segunda geração já foram vistos como favores do Estado, né? Como se eles estivessem aí
nos prestando algum favor ao garantir saúde, educação, até que esse entendimento mudasse para chegarmos ao patamar que estamos hoje de igualdade entre os direitos de primeira e segunda geração. Ambos são fundamentais, devem ser assegurados pelo Estado, não como favores, mas o Estado tem a obrigação de nos garantir esses direitos. Acontece que os direitos de segunda geração, por exigirem muito mais do Estado, especialmente um planejamento financeiro, econômico, né? Eles são mais difíceis de serem concretizados, mas isso não significa que tenham um valor menor, de forma alguma, né? Não existe qualquer hierarquia entre esses direitos. Coloquei aqui para vocês documentos de destaque que trazem esses novos direitos. As bancas gostam muito de mencionar a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de Weimar em 1919. Aqui no Brasil, nosso grande referencial seria a Constituição de 1934, naquela época em que o Getúlio Vargas ainda era visto como o pai dos pobres, né? Antes do golpe, a nossa Constituição de 34 trouxe como direitos fundamentais os direitos sociais. E a terceira geração ou dimensão são os direitos mais novos, os direitos de fraternidade, de solidariedade, para os quais nós não conseguimos enxergar um titular específico. São direitos que pertencem a todos, são direitos da humanidade. Então, vejam como vai acontecendo uma evolução na proteção. Primeiro só o indivíduo, depois o indivíduo em um grupo ou na sociedade, depois numa escala maior, né, como participante, aí, como membro da humanidade e direitos que pertencem à humanidade. E aí nós temos como principal representante a proteção do meio ambiente. Para o Carol Vazak, também o direito à paz se encaixa aqui, o direito à autodeterminação dos povos, podemos mencionar a proteção dos direitos do consumidor de forma ampla, né, e não individualizada, criança e adolescente, preocupação com direitos dos idosos. Então, isso já numa terceira geração ou dimensão, tanto que os tratados sobre direitos de terceira geração, eles só começam a aparecer na ONU, os textos internacionais, lá a partir da década de 70. Então, é claramente uma evolução. Eles já vêm em um modelo de Estado novo, que é o nosso atual paradigma, o Estado democrático de direito. E claro, né, gente, à medida que a sociedade vai evoluindo, é que nós vamos nos preocupando com essas novas gerações. Por isso que na DUDH, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós ainda não encontramos direitos de terceira geração. Está lá o valor da solidariedade, mas a DUDH ainda não menciona esses direitos de terceira geração, né? Porque eles são mais novos. Então, a proteção é por documentos mais recentes. O Supremo reconhece e utiliza essa teoria geracional até a terceira geração, isso já está consolidado. Por isso, é mais comum que as bancas cobrem até a terceira geração em questões, principalmente em questões objetivas. Se quiserem mencionar a partir daí, que nós já temos uma divergência doutrinária, tem autores que vão dizer que na quarta geração nós teríamos novos direitos como informática, biotecnologia, medicina genética, o desenvolvimento e a democracia, não é? Então, Norberto Bobbio, o Paulo Bonavides já vão falar em novos direitos. Eu destaquei aqui para vocês o que o Paulo Bonavides traz. Na quarta dimensão, ele menciona ele diz que são direitos que derivam dessa globalização que nós vivenciamos, que seriam direitos de participação democrática, de uma forma mais direta, direito ao pluralismo, bioética e limites à manipulação genética. Essa é a ideia do Paulo Bonavides. E para esse mesmo autor, na quinta geração, nós teríamos o direito à paz, ele fala de uma forma mais ampla de um direito à esperança, que traria esse direito à paz, um direito de toda a humanidade à paz. Percebam aqui uma distinção, né? Porque para o Carol Vazak, o direito à paz está na terceira geração.
Então, você tem que olhar no contexto da questão, o que a questão está querendo, porque podemos ter essas duas respostas, né? São classificações, são autores diferentes, mas ambas estariam corretas. Então, a gente tem que ver ali, pelo contexto da questão, é que a gente vai descobrir qual classificação a banca está usando. É mais comum que eles se utilizem dessa classificação do Quero-Vazak, porque, como eu disse, já está mais consolidada. Tem autor já lá na 7ª geração. Então, alguns dizem que na 6ª geração nós teríamos um direito de acesso à água potável, seria a 6ª geração de direitos humanos. Para outros, a 6ª geração seria um direito à busca pela felicidade. Já tivemos até proposta de emenda para incluir esse direito aqui na nossa Constituição. Era uma PEC de autoria do Cristóvão Buarque. Ainda não colou, né? Mas pode ser que em breve tenhamos. E numa 7ª geração, um direito à probidade administrativa. Isso aqui é interessante, eles dizem que é um direito fundamental tanto da pessoa quanto da sociedade, a boa administração pública, a probidade. A meu ver, isso é desnecessário, pela Constituição a gente já tem esse direito, porque faz parte dos próprios princípios que regem a administração pública, mas fica aí para vocês, né, como uma ideia que vem sendo debatida, isso já foi ventilado, então só para vocês saberem. O André de Carvalho Ramos critica essa teoria geracional, isso aqui acho importante principalmente para provas abertas, porque ele diz que, primeiro, existe uma impressão, quando a gente fala em gerações, que uma substitui a outra, o que é um entendimento equivocado, não é o que acontece, elas se somam, né? Ele também vem dizer que não existe, não dá para a gente separar no tempo o surgimento dessas categorias, e quando a gente fala em gerações ou dimensões, junto vem essa impressão que é equivocada. Então, ele diz, olha, a 2ª geração, por exemplo, foi protegida no cenário internacional antes da primeira, porque nós tivemos documentos da OIT falando de direitos dos trabalhadores antes mesmo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, não é boa essa classificação, né? Ele diz que pode trazer uma ideia de antiguidade ou de posterioridade e que isso não corresponde à realidade. Outro problema, segundo André de Carvalho Ramos, a teoria traz os direitos de uma forma fragmentada, que ofende a característica que nós já estudamos da indivisibilidade. E, se levarmos em conta novas interpretações que acontecem do conteúdo do direito, novas perspectivas de cada direito, essa classificação não serve. Por quê? Vamos pensar no direito à vida, por exemplo, né? Hoje, quando a gente pensa em direito à vida, já existe a ideia de pesquisas com células tronco embrionárias que envolvem direito à vida, uma nova faceta do direito à vida, que tem autores que colocam lá na 5ª geração, direitos envolvendo o caso de anencefalia, por exemplo, né, decisões mais recentes, como a questão da anencefalia, que também envolve direito à vida, mas com uma nova roupagem, uma nova perspectiva. Então, ele diz que essa classificação não serve para as novas interpretações, ela é obsoleta, portanto, que nós não deveríamos nos preocupar com isso. Mas, apesar disso, cai muito em prova e a gente tem que saber, tá? Então, fica aqui a nossa contribuição sobre a teoria geracional. Saibam, tenham especialmente a base das 3 primeiras e saibam encaixá-las nos seus paradigmas de Estado e depois saibam dessas novidades aí, mas eu penso que o foco da banca deve ficar especialmente nas 3 primeiras gerações. E se vocês tiverem que escrever sobre isso ou responder uma questão em prova oral, primeiro se preocupem em esclarecer bem as 3 primeiras, deixar claro que é o que já está consolidado, e depois falem dessas novidades, né, que ainda temos aí sobre essas novidades, várias divergências na própria doutrina, então a gente não dá para a gente falar com tanta segurança quanto falamos das 3 primeiras, tá bom? No próximo vídeo a gente volta para fecharmos essa parte de teoria geral.